Irmãos, amém. Livro do profeta Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 18. Só diminuir só um pouquinho, só para a folha não. Deus seja louvado, glorificado. Deus abençoe o pastor, a pastora. Sempre bom estar aqui nesta casa, com os irmãos. E que o eterno Deus, nesta noite, possa falar aos nossos corações. Você, o pastor já deu o recado, irmão. Você tem toda a liberdade de adorar o nome do Senhor Jesus. Malaquias capítulo de número 3, apenas o versículo 18 diz assim: Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? Amém. Você pode se assentar glorificando ao nome de Jesus. Nós estamos diante do último livro do Antigo Testamento, o último profeta que escrevera antes de entrar no Novo Testamento. Este livro de Malaquias, ele foi escrito pós-exílico babilônico. O templo já havia sido erguido, boa parte do povo judeu havia retornado para Jerusalém, mas este livro fora escrito em um tempo de apatia espiritual, de uma religiosidade fria e de uma injustiça moral perante o povo. O povo estava em questionamentos e o povo dizia: inútil é servir a Deus. Por que o povo dizia isso? Porque o povo via os ímpios prosperarem. Então Deus vai dar uma resposta. E Ele vai dizer que vai chegar o dia em que haverá uma diferença visível e Ele mostrará quem é e quem não é. Quando eu olho para esse versículo, eu vejo o povo questionando: é inútil servir a Deus. Por que nós passamos tudo isso? Por que tanta luta, tanta prova? E o ímpio está prosperando. Sabe o que isso faz lembrar? O Salmo de número 73. Quando Asaf está questionando. O verso 3 diz assim: pois eu tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Então, o salmista vai ter uma resposta. E quando ele entra na casa de Deus, ele entendeu qual seria o fim dos ímpios. Através de Malaquias,
Deus está dizendo que nos últimos dias Ele mostrará quem serve a Deus e quem não serve a Deus. O povo olhava para os ímpios e o povo dizia: eles prosperam e nós servimos em vão. Mas Deus tem um livro de memória, onde Ele anota aqueles que o temem a Ele. Pastor, não entendi. Quando você lê o verso 16 do capítulo 3 de Malaquias, você encontra dois grupos de pessoas. E perante este grupo, aqueles que estavam questionando e dizendo é inútil servir a Deus, mas há um grupo temente a Deus, em que este grupo temente a Deus será honrado por Deus no final. E Ele mostrará a diferença do justo, daquele que serve e daquele que não serve. E para ilustrar isso, Jesus contou uma parábola. A parábola do joio e do trigo. E Jesus ensinou que o joio e o trigo crescem juntos, mas não permanecem juntos. No início são parecidos, ambos têm a mesma aparência, têm o mesmo crescimento, a cor são semelhantes, mas quando chega o tempo da colheita, o trigo, preste atenção, se inclina. E o joio continua de pé, soberbo e vazio. A aparência engana, mas o fruto revela. Então cresce junto, mas no tempo da colheita, ele separa. O que eu quero dizer nesta noite? Que nós estamos atravessando dias em que alguns parecem ser, só parece. Eles carregam uma indumentária, carregam até Bíblia. Eles pregam, eles louvam, eles cantam, eles tocam. Mas o eterno Pai Celestial sabe quem é e quem não é. Isso para ilustrar, para deixar mais claro aos ouvidos dos irmãos, há uma parábola que é a parábola das 10 virgens. O texto diz que todas eram virgens, mas nem todas eram prudentes. As 10 virgens tinham o mesmo título. Qual o título que elas carregavam? Virgens. Todas tinham lâmpadas. Todas guardavam a mesma pessoa. Quem? O noivo. Mas 5 tinham azeite, símbolo do Espírito. Elas tinham azeite, elas tinham comunhão, elas tinham de fato reserva. Aqui está o segredo: reserva espiritual. Porque o texto, ao decorrer do capítulo 25, quem já leu percebe que o noivo demorou. E esta demora, olha, preste atenção, mostra e revela quem é quem. Você acha que os nossos irmãos, principalmente do Novo Testamento, na época do apóstolo Paulo, eles aguardavam em seu tempo a volta de Cristo? Olha quantos anos. Elas tinham reserva espiritual. Quando o noivo demorou, todas dormiram. Mas apenas 5 delas estavam preparadas.
A diferença será mostrada aqui. Essa demora e essa espera nossa vai mostrar quem é e quem não é. Eu já disse isso, eu me criei na igreja. Eu estou desde os 3 anos de idade ouvindo, ele vai voltar. Mas eu tenho convicção que ele está mais perto do que quando eu era criança. Ele vai voltar. Pastor, então qual é o segredo? Porque todas dormiram. Há problema em dormir? Não. O problema é como você dorme. Porque a qualquer momento ele vem. Todas eram virgens, tem vestes de virgem, cabelos, o mesmo. Já conheceu o crente assim que você jura de pé? Santo. Ao santo. Tem algo que a gente está acostumado a dizer, nem tudo que brilha. Ei, irmão, não se encanta pela voz de alguém. Não fique admirado pela oratória de alguém. Olha, fulano bateu o pé, irmão, saiu faísca de fogo. Ei. Deus não vê como você vê. Tem conversas que só Deus vê. Ele mostrará a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Se eu for decorrer ao longo da história, a Bíblia vai me mostrar homens que fizeram a diferença em seu tempo e que de fato eram aquilo que Deus dizia que era, em meio a um caos na terra. Ei, irmão, o que você vê de maldade hoje, em Gênesis capítulo 6, já tinha. A terra já estava mergulhada nas densas trevas. Aí Deus olhou para a terra e olhou e disse, espera aí, tem um homem justo em sua geração. E Noé achou graça aos olhos de Deus. Não é porque Noé era perfeito, era o super crente. Não, isso aqui é graça. Noé era diferente dos outros. Noé carregava o temor de Deus. Foi por isso que Deus, pela sua infinita graça, permitiu. Deus tinha um projeto, eu vou destruir a humanidade com água, mas eu vou conservar uma família. Porque esta família é justa. Há uma diferença. Lembra que Jesus disse que nós somos luz do mundo e nós somos sal da terra? Esse mundo só não está em uma escuridão profunda porque a igreja ainda está aqui na terra. Esse mundo só não está cheirando mal completamente porque os sals estão aqui conservando. Ai, irmão, valia mais um glória. Os sals estão aqui dando sabor ainda a este mundo. Todas dormiram. Todas estavam esperando a mesma pessoa. A diferença é que 5 delas eram prudentes, as 5 carregavam reserva. Havia reserva. E quando eu estava lendo em casa isso hoje, o Espírito Santo me fez lembrar, pastor, algo sobre a reserva espiritual. Olhe para cá, irmãos, é criança mesmo. Reserva espiritual. É ela que te vai manter você de pé. É ela que vai fazer você andar mais 40 dias. Alguém está entendendo? Mais 40 noites. É a reserva. É o combustível fora daquilo que você já carrega. Aqui tem mais.
Como é que eu consigo essa reserva? Aonde eu vou buscar essa reserva? Para você que tem o seu carro, uma linguagem humana, você vai no posto de gasolina. E para o cristão, em uma linguagem espiritual, aonde eu tenho reserva na minha vida, é uma palavrinha que parece que já está escassa, ultrapassada, antiga, mas porém a única arma que mantém o crente vivo, eu vou falar ela, a oração. Pastor, dá para ser crente fora, longe da oração? Porque quem não ora, irmão, como é que fala com Deus? Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Aí eu me lembrei que há uns anos atrás, que a crise bate na porta de qualquer um, irmão. Aqui, o pastor não é um super-homem. Tem tempo que nós estamos na lona, lá embaixo. Mas como é que está de pé? É porque tem reserva. Eu cheguei uma época que eu estava pregando, e eu acho que eu estava um pouco meio que deprimido. Eu não conseguia ler Bíblia, eu não conseguia orar. Eu estava, acho que eu estava no automático. Mas aí eu recebia convites e eu ia pregar. E eu ficava sentado no banco, olhando para o relógio, dizendo, meu Deus. E um nervosismo me batia, eu dizia, a minha hora está chegando. E eu estava assim, ó, eu não tenho nada, Senhor. Pastor, eu me sentia completamente, literalmente, vazio. Alguém já se sentiu assim? Parece que a gente não tem nem o Espírito Santo que mantém vivo. Eu me sentia vazio. E eu olhava para o pastor da igreja, eu disse, daqui a pouco ele vai me entregar o microfone. E eu vou falar o quê? A minha mente está vazia. Eu estou completamente vazio. Aí o pastor diz, vamos ficar de pé, igreja, e vamos receber o pregador. Aí eu subia, irmão. O pastor fazia uma oração para mim, enquanto ele estava orando do lado, eu estava assim, dizendo, Senhor, e agora? Eu estou mais frio do que qualquer crente que entrou frio aqui. Aí ele me entregava o microfone e eu começava a pregar. Quando dava 15 a 20 minutos de pregação, lágrima de crente descia. Crente falava línguas estranhas. Aquele barulho de uma igreja pentecostal que eu tinha que colocar o microfone e deixava o povo parar um pouco. Aí eu terminava a mensagem, me sentava e eu perguntava para o Espírito Santo, dá para o Senhor me explicar como pode alguém vazio pregar do jeito que eu preguei agora? Teve salvação de alma, teve batismo com o Espírito Santo, gente foi renovado. Aí o Senhor diz, não é você, sou eu. Aí um dia, outra pregação, eu ia, pregava de novo, acontecia outro mover. Aí um dia Deus levantou um profeta e diz, ei, você, agora presta atenção das reservas. Você está usando a reserva das orações que você fazia nos montes. Está acontecendo todo este mover só por causa das reservas. Aí Deus usando a boca do profeta e diz, e volte logo a buscar, porque as reservas estão acabando. Haverá uma diferença naquela última hora. Porque o noivo já foi, olha, preste atenção, há mais de 2000 anos, ele retornou para a casa do pai, já está lá. Pastor, o que ele foi fazer? Segundo a cultura judaica, o noivo volta para a casa do pai e ele prepara o quarto nupcial. E ele fala para a noiva, fica aí que eu vou voltar. Mas só que ele não diz, pastor, o dia e nem a hora. Ele só diz para ela, fica preparado que eu volto.
E como é que a noiva ficava? A noiva ficava com a lamparina acesa, com a reserva e com as vestes e com o vestido de noiva. Ele vai vir, ele vai vir, ele vai vir, ele vai vir. Oh, aleluia, mas só que a noiva cansou. A noiva cansou. Alguém já está entendendo? A noiva cansou. Os dias se passaram, os meses se passaram, os anos se passaram, e na eternidade não se passou, só se passou como se fosse um dia. Aleluia. Mais de 2000 anos que ele voltou, como se fosse 2 dias que ele acabou de chegar, mas passou mais de 2000 anos na terra. A igreja está labutando, a igreja está sofrendo, a igreja está sangrando. É perseguição de um lado, é muitos voltando para trás, é outros prosseguindo, mas de repente o noivo se põe no trono de pé e olha para a terra e diz: vou buscar a minha noiva. Feche os teus olhos aí, irmão. Levante uma das suas mãos aos céus. Só quem pode adorar a Deus, adore agora. Isso. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então voltareis e vereis a diferença. Oh glória. Há um recado de Deus para a noiva: continue noiva. Aleluia. Hoje é noite de buscar uma reserva espiritual para a tua vida, porque o noivo pode voltar daqui 5 minutos, como pode voltar daqui 1 ano. Oh glória, aleluia. E no último dia ele vai separar o trigo do joio. Oh glória, o joio será lançado no fogo, mas o trigo será recolhido no celeiro de Deus. Ele vai separar, ele vai separar. Aí muitos vão dizer: mas em teu nome eu preguei, não vos conheço. Mas em teu nome eu expulsei demônio, mas eu não vos conheço. Ah, mas eu em teu nome não perdi um culto. Aleluia. Ele diz: sim, mas eu não te conheço. Oh glória. Por quê? Porque ele sabe quem é quem. 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 Oh glória. Ele sabe quem é quem. Oh glória. Ninguém consegue enganar. Ele sabe. Oh glória. Aleluia. Em Ezequiel capítulo 22 e o versículo de número 30. Oh glória. Busquei. Aleluia. Tentei buscar um homem que tivesse tampando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Olha que pesado isso. Ele está buscando entre os homens alguém que tivesse tampando os muros e que estivesse na brecha. Ele olhou para a cidade e não encontrou um homem sequer. Será que nesta noite ele pode olhar para este grupo aqui e dizer: será que eu posso te encontrar hoje? Oh glória. Oh glória, olha como é que a situação de Jerusalém estava. Estou tentando achar alguém que esteja na brecha, mas não consigo conseguir encontrar ninguém. Sabe o que significa? Quando o exército inimigo estava lá fora e vinha invadir, aleluia, eles tentavam quebrar a muralha para poder entrar pela muralha, aleluia. Enquanto eles estavam ali tentando abrir brechas para poder entrar, quem estava pelo lado de dentro da muralha, aleluia, já começava a tampar, ia tampando,
ia tampando, ia bloqueando o espaço e as brechas para que o inimigo que estivesse fora não entrasse. Deus está procurando um grupo de crentes assim. O inimigo está batendo, fazendo brecha, mas os crentes estão com a massa na mão e dizendo: aqui você não entra, aqui você não entra. É esse tipo de crente que estão em linha de frente, estão dispostos, dizendo: Senhor, conte comigo para a guerra. Ó, irmãos, haverá um tempo, pastor, eu não queria ouvir essa mensagem não, pastor, eu também não queria pregá-la não, mas é o Espírito Santo que falou o meu coração. Oh glória, que Ele está à procura, Ele está à procura de alguém que seja justo, que esteja na brecha, que esteja estampando, aleluia, as brechas que o inimigo esteja fazendo. Quando o noivo chega, há um grito, aí vem o esposo. Todas que estavam dormindo, o que aconteceu? Acordaram. Viu o grito? Ele chegou. Mas 5 delas olharam e disseram: ei, acabou o azeite. A lamparina, ó. Daí do vosso azeite. Ela disse: não, não posso. Vai comprar. Vai em busca. Quando elas foram, o noivo chegou, bateu na porta e levou as demais. Elas chegaram para poder participar, mas a porta já estava fechada. Eu vou repetir o verso 18. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Foi Deus que disse, Ele compara o ímpio como a erva do campo que murcha. Asaf, o salmista, estava com inveja da prosperidade dos ímpios. Parece que não há mal neles. Eles zombam, eles fazem o que quer, e eles prosperam, e eu estou nesta luta. Aí ele entrou no templo, e quando ele entrou no templo, ele teve a resposta, ele viu qual será o fim deles. O fim deles será morte, o fim deles será destruição. Oh glória! Porque aparentemente, para o ímpio, tudo está bem. Eles têm os melhores carros, eles têm as melhores roupas, eles comem nos melhores restaurantes, e alguém olha e diz, nossa, eu queria ter a vida que ele tem. E se você pudesse ouvir a resposta de lá, o ímpio olhar para você e diz, eu queria ter o que você tem. Porque o crente tem, o que é que eu tenho que aquele ímpio que tem dinheiro quer? Eu contei da outra vez que eu vim aqui. Meu amigo frentista, baiano, sabe aqueles baianos elétrico, irmão? Alegre. Ele chegava lá em casa e ele já chamava, ô meu rei. Aí ele vinha, me dava um beijo, me abraçava e eu disse, rapaz, sai pra lá. Mas era o jeito dele. E o patrão chegou com um carro importado, abaixou o vidro de longe e começou a observar o meu amigo. E a alegria dele. Aí o patrão veio com o carro, aproximou perto dele e disse assim, ei, tio, eu queria ter o que você tem. Aí ele olhou assim, ó. Meu Deus, o que o meu patrão quer? Aí ele disse, meu patrão, é eu que queria ter o que você tem. Não, eu tenho vários postos de gasolina. Eu tenho esse carro importado, blindado aqui. Mas quando eu chego na minha casa, eu ponho a cabeça no meu travesseiro, eu não tenho paz. E você ganha um salário mínimo e todas as vezes tem um sorriso na face.
O que você tem? Aí ele diz, Elton, foi a oportunidade para falar de Jesus. Ele diz, espera aí que eu vou te mostrar o que eu tenho. Aleluia. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Eu tenho Jesus Cristo. Oh, glória, aleluia. Não tenha inveja dos ímpios, porque o dinheiro dele não vai comprar um espacinho na eternidade. A fama dele não vai comprar um lugar na eternidade. Lembra do rico e o Lázaro? Quando Lázaro morreu sem nada, mas quando abriu os olhos, no outro lado tinha um paraíso para ele. Tinha um paraíso para ele. E vereis a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem. O azeite é o que sustenta o brilho quando o tempo escuro vier. Tem azeite? Aleluia, não andarás em treva. Quem é que está entendendo isso? O azeite é o que sustenta o brilho quando o tempo escuro vier. Oh glória, oh glória. Quando o sol se pôr, a noite chegar, a escuridão vir, o crente está com a lamparina acesa dizendo, tem brilho, tem luz, tem luz, tem luz. Aleluia, eu vou repetir, irmão, porque tem gente que parece que está dormindo. Tem luz, oh glória. É o azeite que sustenta o brilho. Nos dias de Elias, o fogo fez a diferença. Elias se levanta e diz, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando, povo, vocês vão ficar em cima do muro? O que tem de crente em cima do muro, irmão? Às vezes, como pregador, eu tenho vontade de descer. Pastor, por que você fala isso? Porque tem lugares que eu prego há 15 anos no mesmo lugar. E eu estou lá, todo o tempo eu estou lá pregando. Sabe o que eu percebo? Todas as vezes que eu vou, o crente está do mesmo jeito. Estão cocheando. Aí Deus levanta um Elias da vida para dizer para eles, aí, vocês vão sair de cima do muro? Vai ficar ou vai descer? Vão ficar com medo, por quê? Irmão, eu estou escutando a voz do Espírito Santo para falar para alguém aqui. Vai decidir ou não? Vai tomar uma atitude nesta noite ou não? Vai reagir ou não? Vai despertar ou não? Vai descer ou não? Vai fazer a diferença ou não? Porque senão é perca de tempo. Os profetas de Baal clamavam, gritavam, se cortavam, mas o fogo não descia. Parece que tem gente assim, parece que ele é profeta de Baal. Ele grita, irmão. Ele faz todo um teatro. Aí ele diz, olha, eu estou sentindo o teu espírito. Tá nada. Ele tem toda uma performance de crente. Mas o fogo verdadeiro não desce. Irmão, se você vir para o culto e o fogo verdadeiro não descer, tem alguma coisa errada. Se tem altar, mas não tem fogo nele, e aí, vocês estão gritando até agora, já é o sacrifício da tarde, já são 3 horas da tarde, eles estavam naquela batalha desde manhã. Ô Baal, manda fogo aí. Ô Baal, manda fogo. Aí chegou a vez de Elias.
Aí Elias, quando olhou, chegou e disse: você tem um trabalho para fazer. Eu pensei que era só chegar e tu. Porque tem gente que acha que chega no culto é assim, né? Ele chegou no culto, ó Jesus, cheguei. Aí Jesus diz assim, pudesse falar, ele fala, chegou aonde? Eu cheguei para te adorar e eu quero que o Senhor desça na casa. Ele, qual casa? Essa aqui. Essa casa aí? Não, eu não vou descer porque as pedras estão espalhadas. Tá uma baguncinha aí, eu não desço em lugar bagunçado. Eu não desço na vida de gente que vive de aparência. Me canta, mas só me canta da boca para fora. Faça o quê? Restaura o altar primeiro. Orou com fé e o fogo caiu do céu. O fogo revelou quem era o verdadeiro Deus e quem eram os falsos servos. Oh, glória! Hoje há muitos altares, mas pouco com fogo. Muitos falam de Deus, mas nem todos têm Deus que responde com fogo. É por isso que eu escutei alguém falar misericórdia. Há muitos altares no nosso meio, muitos altares. Mas fogo, muitos falando de Deus, mas nem todos têm Deus. Nem todos têm a resposta do fogo. Sentado mesmo, curve a sua cabeça. E vereis a diferença de quem serve e de quem não serve. Deus está dizendo ao meu coração, é noite de decisão. Pastor, pode falar, eu vou falar. Deus está chamando alguém aqui para um concerto. Porque Deus quer que você faça em seu tempo a diferença. Por que Deus está querendo me chamar para quê? Para ser a diferença. Para ser uma voz que clama no deserto. Porque há muitos altares. E Deus está dizendo, mas fogo nele não há mais. Eu chamarei os Elias para levantar os altares e descer sobre estes altares o fogo verdadeiro do céu. Oh, glória! Tu és um Elias em seu tempo, que está disposto a levantar o altar. Isso requer sacrifício, requer esforço, lágrimas, renúncia, preço, madrugadas adentro, oração, esquecimento, isolamento, crítica, rejeição, mas no final tem fogo. Tem fogo. Aí no final, aleluia, vão ver a diferença de quem tem e de quem não tem. Hoje você pode ser tido como esquisito. Aleluia. Oh, glória! Mas quando tu falas, quando tu clamas, Ele do céu responde. Aleluia! Oh, glória! Não abra os seus olhos, feche os teus olhos.
Oh glória, noite de compromisso com Deus nesta noite. Oh glória, se esta palavra não transformar, nada mais transforma. Se esta palavra não te avivar, nada mais te aviva. Se esta palavra não descer fogo do céu, nada mais desce fogo do céu. Oh glória, faça a diferença em seu tempo. Oh glória, levanta aquilo que ninguém quer levantar. Oh glória, erga aquilo que ninguém quer erguer. Constrói aquilo que ninguém quer construir. Vai aonde ninguém quer ir. Fale o que ninguém tem coragem de falar. Faça o que ninguém quer fazer. Oh glória, porque no final o dono da colheita, o dono do céu, o dono da tua vida te recompensará. Tu olharás para trás e vai dizer: valeu a pena pagar o preço, aleluia, pela coroa que eu estou recebendo. Valeu. Eu estou à procura de quem esteja na brecha. Você pode se colocar de pé. Pastor, Jesus está na casa? Está na casa. Feche os teus olhos. Não se escandalize se eu falar que nós estamos vivendo a pior geração de crentes. Não é novidade. É a pior geração. É a pior geração analfabeta de Bíblia. Longe de Deus. Ontem eu voltei para casa, depois do culto, falando com a minha esposa: pastor, o que está acontecendo com o povo? Aí minha esposa: a gente somos pentecostais, até o tutano. A gente está sentado no culto e a gente observa o povo desligado. Eles ficam esperando o pregador mandar fogo. Não, irmão, o pregador não manda fogo. Quem manda fogo, quem faz o fogo pegar, somos nós. Eu faço o culto, você faz o culto. Minha esposa falou uma coisa: por que a gente às vezes canta em alguns lugares e a sensação que parece que é a gente que está vazio? Eu disse: não é. Eis que eu estou à procura de homens e mulheres que estejam na brecha. Porque o inimigo está lá fora, abrindo brechas na muralha. Mas eu não estou encontrando ninguém do lado de dentro tentando tampá-la. Irmãos, é um recado de Deus muito simples ao teu coração. Era Deus falando com Jerusalém: não estou encontrando ninguém que esteja na brecha, não tem ninguém. E se não tem ninguém, o que vai acontecer, pastor? O inimigo que está pelo lado de fora vai abrir mais brechas. Oh, irmãos, essa mensagem é muito séria. E ele vai entrar. E eu não quero assustar vocês, mas anos atrás eu fui pregar numa igreja. E me deram um tema. E eu disse para o líder: você tem certeza do tema? Não, o tema aí é um tema atual, um tema muito bom. Eu disse: então tá bom, então segure o cinto aí na cadeira, porque eu vou falar do tema. E o tema era: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Era Sansão confiante demais, irmãos. É um perigo quando o crente está muito confiante, sabe? Está muito relaxado. Não, eu estou cantando e tá tudo bem. É como a gente está no automático, irmão. Brincando.
E o inimigo ele é tão insistente que ele vem todos os dias, minando. E eu disse para aquele grupo de jovens naquele ano, eu disse, se vocês não se cuidarem, o inimigo vai vir e vai levar muitos de vocês. Um ano depois, eu encontrei o líder, aqui na principal, aqui, bem aqui, ó. Ele olhou para mim e disse, pastor, lembra que o senhor pregou aquela mensagem? Eu fui o primeiro, pastor. Eu fui o primeiro, a metade da mocidade foram toda para o mundo. Irmãos, aqui na principal, aqui, eu me desmontei. Eu voltei para casa triste, eu disse, Senhor, eu não fui levar uma mensagem de maldição. O Espírito Santo diz, não, você não levou mensagem de maldição para ninguém. Foram eles que não quiseram dar ouvido à minha voz. Nesta noite eu não sei como você está. Mas é noite de você fazer a diferença nesses praticamente 2 meses que falta. Para ajustar, irmãos, algumas coisas e por esses meses eu estou recebendo de Deus um tratamento de Deus. Eu estou sendo levado à olaria de Deus e não tem coisa melhor. Porque Ele vai tratando aqui e vai tratando aqui. Aí a gente se esquece das orações que a gente faz. Senhor, me muda por dentro e por fora. Aí quando Ele chega para mudar, Ele diz, estou aqui. Aí a gente grita, Senhor, me tira disso aqui. Ele diz, mas você não pediu, eu estou aqui. E eu estou sentindo este trato de Deus, me moendo, me quebrando. Aleluia. Aquilo que eu estou pedindo, Senhor, eu não consigo arrancar. Mas eu sinto que o Espírito Santo, irmão, está como se fosse com uma bucha. Aleluia. Sabe quando você pega detergente, põe na bucha lá e esfrega? Ele está fazendo assim, ó. Pastor, por que esta mensagem? Não sei, não conheço o seu particular, mas o Espírito Santo te conhece. E Ele te chama para estar na brecha nesta noite. E não é para você ficar envergonhado, nada disso. Mas você precisa sair rápido do teu lugar e vir aqui na frente. Porque Deus está à procura de homens e mulheres que estejam totalmente na brecha. Que estejam reparando os seus altares. Porque você tem dizido para Deus, eu quero sinal, eu quero fogo. E Deus diz, então conserta primeiro. Eu preciso de mudança. Deus está dizendo, mude você primeiro. Eu quero que o Senhor faça isso. Deus diz, faça você primeiro. Eu quero que o Senhor vá. Ele diz, vá você primeiro. Eu estou recebendo este tratamento de Deus. Eu vou só dar mais um minuto para você vir aqui na frente. Não tenha medo, não se sinta envergonhado. Porque hoje mesmo eu estava orando e dizendo, Senhor, me ajude a vencer a mim mesmo. Alguém consegue entender isso? Eu sou o meu pior inimigo. Eu sou o meu pior adversário. Eu tenho que vencer a mim mesmo. Venha, irmão, venha para a gente encerrar. Não precisa ficar com medo de nada, não, venha. Papai está tratando, trabalhando. Ele quer mandar fogo, quer. Você entendeu o recado? Mas primeiro faça a sua parte. Desejos, paixões, vícios, nesta noite cairão por terra. Coisas que ninguém sabe, só papai e você sabe. Serão queimadas por este fogo que está sobre o altar.
Oh, glória! Trata conosco, Espírito Santo. Se tiver um fundo de louvor aí abençoado, coloque agora. Trate, Espírito Santo, na mente agora, na mente. Eu estou deixando, Senhor Jesus, o Senhor me usar nesta noite. E o Senhor está me usando da maneira que o Senhor quiser.